Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram até aqui, parabéns, pois essa aula ela é avançada. Então, se vocês chegaram aqui, vocês estão aptos a se tornarem um formador de mercado. E hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, de forma profissional, como fazer isso. Então, galera, a primeira coisa que nós temos que fazer para se tornar um formador de mercado, primeiramente é escolher os seus tokens, né? Que no caso, tá? Eu escolhi o Matic, Polygon, né? E a Ethereum. Então, Polygon e Ethereum, os dois tokens que eu vou escolher para fazer a pool de liquidez dentro da Uniswap, tá, galera? Então, não tem jeito, tá, galera? Por que que é avançado? Porque você tem que ter um pouco de domínio sobre análise de gráfica. Então já fica aí a primeira dica para vocês, tá? Então tem aqui a minha análise, tá? Eu analiso o gráfico diário, semanal e até mesmo mensal ou de 4 horas, se caso for preciso. Mas o diário e o semanal é indispensável e eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu coloco aqui no gráfico semanal, eu já tenho aqui alguns indicadores, né? Que são o RSI aqui embaixo e as bandas de Bollinger, certo? Mostra que o preço alcançou um topo aí que rompeu as bandas de Bollinger, então não é uma hora interessante para entrar. Você não vai entrar nem vendido nem comprado aqui, né, na formar mercado, por quê? Olha como que saiu, né, como está esticado o preço, pelo menos o indicador demonstra isso. O que mostra pra gente aqui nas bandas de Bollinger é que o preço ele tende estatisticamente a ficar, né, cruzando as bandas. Então toca na parte de cima, toca na parte de baixo, para no meio e é mais ou menos isso. A formação de mercado, galera, é interessante quando o mercado ele tem uma certa lateralidade, porque é aí que você vai ficar recebendo taxas, certo? E aí você vai encontrar aí, você vai ter maior rentabilidade, entendeu? Porque, por exemplo, eu montei essas duas linhas horizontais aqui amarelas. Teve uma volatilidade muito alta, então se eu tivesse formado o mercado antes, eu teria já saído da faixa de preço e não receberia as taxas. Porque nas pools de liquidez você recebe, né, nas pools de liquidez da Uniswap, você recebe as taxas quando você fica dentro de uma faixa de preço. E você que escolhe essa faixa de preço, que é essa daqui que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Quanto menor a faixa, mais você colhe taxas. Só que você tem a chance de sair dessa faixa mais rápido, logo você não receberá taxas. Deu para entender? Se o preço sair da faixa, você não recebe mais taxas. Ou aqui ou aqui. Se o preço ficar dentro da faixa, você fica recebendo taxa. Então, essa é a estratégia da pool de liquidez, galera. Se vocês ficarem aqui dentro dessa faixa, vocês vão ficar recebendo taxas, né? Então, bora lá. Como que eu cheguei nessa faixa, né? Então, analisando aqui o gráfico semanal, eu vi que o preço teve essa forte subida depois dessa forte queda. Ele parou na parte interna aqui das bandas de Bollinger, que costuma ser uma parte de uma região de suporte, né? Então eu coloco também aqui médias móveis, que eu acho interessante analisar. E aí eu entro para o gráfico diário, tá, galera? No gráfico diário eu consigo ter aqui algumas informações. Então você demonstra o quê? Que estamos aí depois de uma forte queda no final, no final das bandas de Bollinger, que é interessante, significa que talvez o preço não caia mais, então já tem uma informação legal pra gente. E também dentro das médias móveis, né? Percebe-se que aqui, ó, toda essa região de médias móveis é uma oportunidade interessante que o preço tende a ficar, entendeu? Então é isso que eu vou arriscar, que o preço fique dentro dessa região. Você também pode analisar suportes e resistências, que é muito interessante, tá? Então, por exemplo, deixa eu tirar algum gráfico aqui para não ficar confuso para vocês.
né? Dar uma limpadinha aqui. Então, por exemplo, o que a gente consegue ver? Que historicamente o preço já ficou dentro dessa região várias vezes. Então, ó, você vê que aqui ele ficou fazendo, ó, suportes e resistências aqui, aqui, ó, aqui, aqui. Essa região se transformou em um canal, né? Tá vendo? Olha quantos dias o preço fica dentro dessa região. Então, é mais ou menos essa é a análise, galera. Porque assim, uma hora ou outra você vai sair da faixa, isso é fato. Ainda mais no mundo cripto que é muito volátil. Mas aí a gente tem que ter uma meta. Qual que é a minha meta? No mês ficar 15 dias provendo liquidez. Isso vai dar em média aí 4% de lucro em criptomoedas, gente. Então, é uma rentabilidade bem alta comparado a qualquer investimento aí no mercado, 4% ao mês. Essa é a nossa meta, 15 dias no mês de provendo liquidez. Então, se você for pegar aqui, ó, se eu tivesse entrado nessa região, por exemplo, eu teria, eu teria aqui cerca de 18, 20 dias provendo liquidez. É isso. Batemos a nossa meta do mês. Entendeu? Então, por isso que a gente escolhe essa faixa. Bom, então, galera, vamos na hora da prática, né? Já escolhi aqui a região que eu vou prover a liquidez, que é esse canalzinho que eu montei entre as duas faixas amarelas, né? E bora lá. Então, temos que abrir aí quatro sites, tá? Esse aqui que é o TradingView, que inclusive eu deixo sempre na descrição do vídeo, certo? E aí você abre a corretora, que é a Uniswap, certo? Eu abro também esse Whirlpool, que é um site onde ele verifica pra gente as pools que estão mais rentáveis, ele faz um cálculo rápido lá, ele fica atualizando o tempo todo e é bem interessante. E aqui tem todas as redes. Eu vou prover a liquidez dentro da rede da Polygon, então vamos migrar para cá. E ele vai calcular quais são as mais rentáveis. Lembra que eu já escolhi meus tokens, Matic e Ethereum? Então eu tenho Matic Ethereum com taxa de 0,05% e eu tenho Matic Ethereum com taxa de 0,3%. Não está aqui. Então, ó, multiplicador de 24 horas, 2,8. Quanto maior, mais rentável. Vamos ver quanto que está o Matic barra Ethereum. Qual tá? Ó, 2,8. Matic barra Ethereum, cadê? Matic barra Ethereum, 1,94. Ou seja, segundo a Winnie-Pool, o Matic Ethereum com as taxas mais baratas, ele está mais rentável, tá? Então aqui, ó, a gente vai entrar nessa faixa etária, nessa faixa de taxa, tá bom? Então, já escolhemos. E aí, o outro site que nós temos que entrar é o Uniswap V3, que é aqui o calculator, né? Que é o simulador. Então, eu vou escolher a rede, Polygon, né? Select Network. E os tokens, selecionar Matic e seleciona Ethereum. Pronto. Aqui ele vai calcular rapidinho também. A taxa que eu tinha escolhido era 0,05, então vamos escolher 0,05. Vamos entrar aqui. E pronto, galera. Aqui a gente tem um simulador. Qual é a intenção disso, gente? É calcular quantos por cento eu tenho que entrar de cada token. Porque quando você vai prover a liquidez dentro da rede da Uniswap, você não entra 50% de um token e 50% de outro token. Você até consegue fazer isso, mas aí a porcentagem ela limita você. Se vocês forem ver aqui, o preço não está no meio do canal. Se eu fosse entrar nessa região aqui, ó, no meio da pool, aí sim seria 50% de cada token. Mas como eu estou entrando onde o preço entre Matic e Ethereum está aqui embaixo, eu vou ter que entrar com uma faixa maior, uma porcentagem maior de um token do que do outro. Ou seja, cerca de 70% de um token e 30% do outro. Não vai ser equilibrado. E aqui que essa é a função disso daqui. Então, qual que é a porcentagem que eu quero saber? Qual que é a porcentagem de cada token que eu tenho que entrar?
tá? Por que que a gente vai fazer isso? Depois eu vou mostrar lá na frente, quando for formar pool de liquidez, vocês vão entender o porquê. É pra gente não ficar pagando taxa à toa. Porque se você errar, você vai ter que comprar token e ficar lá pagando taxa. Toda vez que você transaciona, você vai pagar taxas. Então, já vou fazer um calculado para vocês saberem quanto de cada token vocês têm que entrar. Então, o que vocês fazem? Você coloca em 100 dólares aqui, para a gente ter uma porcentagem clara, certo? E aí a gente coloca exatamente o preço que está aqui do canal que a gente escolheu, certo? Então vamos voltar lá. Ó, 307735, certo? Então a gente vai colocar aqui. Só que aqui o preço está em Matic e Ethereum. Eu quero Ethereum por Matic. Então é só trocar aqui, ó. Tugpair. Então, qual que é o preço mínimo? 70,52. Então vamos colocar aqui, ó. 70,52. E aqui, nosso preço é 7735, que é o topo aí do nosso canal. 7735. Bom, galera, aqui ele já mostra que 66,73% de Matic e 33% de Ethereum. É isso, para eu entrar nessa faixa de preço, nessa faixa aqui eu tenho que ter 66% de Matic e 33% mais ou menos de Ethereum, para eu poder prover liquidez nessa faixa. Então a gente já tem uma informação interessante aqui. Vamos arredondar, né? Eu vou colocar 67% de Matic. Então, galera, eu vou lá. Bom, galera, então eu tenho aqui, o que eu tenho está tudo em Ethereum, e desculpa, o que eu tenho está tudo em Polygon, certo? Eu tenho que ter 67% de Matic, que nem a gente calculou aqui, certo? Então a gente vai calcular aqui. Se eu tenho 2.500 Matics, eu tenho que ter 66, bom, 60, vou arredondar, 65% tem que ser Matic. Então a gente volta lá, ó. 100 menos 65 é isso, 35%. Então eu tenho que comprar 35% de Ethereum. Quanto que dá isso? Entendeu? Se eu tenho 2.502, deixa eu arredondar que eu tenho que deixar um pouquinho para as taxas, tá? Nunca coloca 100% da Polygon, porque as taxas são pagas em polygons, então deixa sempre lá uns 10 polygons aí, que é cerca de uns 10 dólares, para poder pagar taxas. Então eu vou colocar 2.495, certo? Vezes 0,35, que é 35%, ele vai dar, ó, 873, certo? Então daqui para Ethereum, ó, 870 Matics eu vou transformar em Ethereum, certo? Dos meus 2.500 Matics, eu vou transformar 870, que são 35%, em Ethereum, que é o cálculo que eu fiz aqui. Deu para entender? Então, bora converter. Ele pede aqui a conversão. Vamos confirmar. Espera aí que por questão de segurança, né, galera? Vou assinar a transação na minha Trezor aqui. Transação enviada, vou deixar pensando. Pronto, foi. Agora eu consigo fazer a minha pool de liquidez, certo? Tenho 35% aqui de Ethereum e 65% aí de Matic, certo? Então bora fazer a pool. Nova posição. Seleciono os tokens, Matic barra Ethereum. A taxa
Bom, a taxa era 0,5 que eu tinha colocado, né? E agora a gente vai colocar os valores que nós escolhemos aqui da nossa análise. Então, o valor mínimo da faixa é 70,52. Então, o preço mínimo 70,52 e preço máximo 77,35. Se eu colocar 100% dos meus Matics aqui, ó, no máximo, ele vai pedir 0,47 Ethereum. Não é o que eu quero. Eu quero usar praticamente 99% do meu capital. Não quero deixar nada sobrando. Bom, se a gente diminui um pouco aqui a faixa, ó. Opa. Espera aí. 1627. Vou deixar um pouquinho de taxa, tá? Bom, quanto que ficou assim? A gente tem que dar uma equilibrada, entendeu, galera? O preço mínimo está em 70,056. Vamos editar aqui, ó. Clica na linha, vem em configurações. 70,056, é isso? 70,056. 70,056. E a taxa de cima é 76, 76,96. Então vamos editar aqui. 76,96. Bom, ele fica bem próximo do que a gente calculou, tá vendo? É só fazer o ajuste final para a gente utilizar todo o capital que a gente tem aqui. Então é isso. Bora formar essa piscina de liquidez, certo? Então eu venho aqui, ele vai pedir algumas informações. Tem certeza, tal, para confirmar. Eu vou confirmar. Então novamente aqui Trezor. Tenho que assinar a nossa transação. Por questão de segurança. Esperar ele calcular. Tá pendente, tá vendo? Pronto. Formamos a nossa pool de liquidez. O que que eu faço, galera? Esses preços aqui, ó, tá vendo? É o preço mínimo que eu paguei em Ethereum e Matic, só que ele foi convertido para Matic Ethereum, né? Então eu queria, você pode trocar aqui, ó, só que ele não mostra todas as casas decimais, então você vai ter que colocar em Matic Ethereum para você pegar. O que que eu faço? Eu printo isso daqui para deixar salvo e servir como um histórico, né? Então, ó, eu venho aqui, ó, galera, já peguei 5 centavos. Nesse tempinho, eu venho aqui, ó, galera, sempre faz isso, tá? Eu aconselho. Então, ó, você vem, ó, printa aqui, ó, pega a data junto. Pronto, printei. Eu venho aqui, salvo, ó. Aí eu coloco ethereum.matic. E aí eu coloco a data que eu fiz. Pum, 2 do 3, 12 do 3. E aí eu salvo na minha área aqui, meu controlezinho. Pronto, galera. Tenho aqui salvo. E aí comprova o preço que eu paguei a pool. E olha, galera, que impressionante, né? Esse tempo aqui que eu fiquei ajustando minha pool já caiu quase 5 centavos de dólar. Então mostra aí como é interessante, né? E é isso, ó. Galera, olha que bizarro. Em menos de um minuto já ganhei 10 centavos de dólar. Então é pra você ver como o mercado tá agitado. Vocês entenderam? Então toda vez que o preço ficar, na verdade, enquanto o preço estiver dentro dessa faixa de preço, eu vou ganhar taxas. Quando sair da faixa, né? Porque assim, quando sai da faixa, galera, uma coisa que vocês têm que entender é sobre o impermanent loss, tá? Eu acho que vai ser melhor em um outro vídeo, né? Mas eu posso dar uma abreviada para vocês.
Então, por exemplo, enquanto o preço está aqui dentro da faixa, eu estou ganhando taxas. Se o preço sair, eu tomo impermanent loss. O que, que é isso? O que, que é a perda impermanente? Você vai ficar 100% em um token só. Porque assim, como que funciona a pool? Quando o preço sobe, você diminui um dos seus tokens para aumentar o outro. E é uma balança. Eu aumentei Ethereum, diminui minha quantidade de Polygon. Eu aumentei minha Polygon, eu diminui a quantidade de Ethereum. E ele fica balanceando. Nisso você fica recebendo as taxas. Quem comprou Ethereum com Bitcoin, com Matic, vai pagar taxa em Matic para você. Quem comprou Matic com Ethereum vai pagar taxa em Ethereum para você. E aí fica essa balança. Só que quando o preço sai da faixa, você vai diminuindo a sua posição da quantidade de um único token. Então, por exemplo, se o preço chegar aqui próximo, né? Aqui eu vou ter 95% do meu capital em Ethereum e 5% em Matic. Se aqui for ao contrário, eu chegar aqui no fundo, ó, eu vou ter, ao contrário, 95% em Matic, 5% em Ethereum. Entendeu? Mas o meu balde, a minha pool, ela tá ali equilibrada. Mais ou menos em dólar fica mais ou menos a mesma quantidade. Só que se você sair da faixa, aí você fica 100% no token que desvalorizou. Vocês entenderam? Isso é o impermanent loss. Então, por exemplo, se o preço romper a faixa, eu vou ficar 100% em Polygon. Mas por que é impermanente loss? Por que ela é uma perda impermanente? Porque se ela voltar, você volta para sua pool normal até a quantidade de porcentagem que você tem. Então, ou seja, a sua porcentagem vai ficar variando o tempo todo. Se ela sair aqui para cima, ela vai ficar 100% em Ethereum. Ou seja, a Polygon se valorizou, você fica 100% em Ethereum. A Polygon desvalorizou, você vai ficar 100% em Polygon. Ela sempre vai fazer você ficar 100% no token que desvalorizou mais. Mas as taxas recebem dos dois. E aí que entra a sacada, galera. Se você vai ficar 100% em um token só, é por isso que é importante você sempre escolher dois tokens que são fortes. Então, Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Não faz tanta diferença você ficar 100% em Ethereum, 100% em Bitcoin. Os dois tokens, eu acredito que vão se valorizar. Agora você pega, vou fazer uma pool de liquidez de Ethereum barra Shiba Inu. Gente, aí vocês estão se arriscando, vocês estão aumentando. Talvez a porcentagem, vocês possam ganhar 10% ao mês. Mas aí vocês estão se arriscando a ficar 100% em Shiba, trocando seus Ethereums por Shiba. E aí não é uma estratégia legal. Então sempre, outra dica, né? Anota. Sempre escolham dois tokens importantes. Então, fechou, galera? Vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, né, que eu deixei anotado. Dica número 1. Sempre escolham dois tokens fortes. Por que eu falo isso, galera? Porque no caso eu peguei Ethereum e Matic. Se eu tomar o permanente loss que eu expliquei lá atrás, eu vou ficar 100% em Ethereum ou 100% em Matic. Como eu acredito no potencial das duas criptos, não faz diferença para mim. Agora, se você tem um par de moedas que é uma porcaria, por exemplo, se eu tivesse um Ethereum e com o par de Shiba Inu, por exemplo, e eu tomasse um permanente loss, eu poderia ter o risco de ficar 100% em Shiba Inu. E esses tokens eles são muito perigosos, galera, porque eles podem desvalorizar absurdamente. Então, o que, que adianta eu ter lá um rendimento de 5, 10, 15% ao mês e esse token cai 80% numa semana? Não vai fazer diferença, tá? Então, galera, nunca escolha os tokens de vocês pela taxa de juros. Escolham ali pelos tokens, né? Pela força que os tokens têm no mercado. A taxa de juros ela é uma consequência da pool que você vai escolher, tá? Então, escolham pelas moedas, não pela taxa de juros. Agora, vem a dica 2. Escolha a pool mais rentável. A gente consegue ali identificar qual pool está pagando mais. Então, do mesmo token, você tem vários tipos de pools com vários tipos de taxa de juros. Então, eu coloquei lá Matic Ethereum. Lembra que tinha de 0,05%, 0,3%? A gente tem que analisar qual que está pagando mais taxas, qual está rendendo mais. O valor da taxa não tem nada a ver. Você recebe mais taxas pela quantidade de transações que tem dentro da pool. E aquele site que eu deixei ali para vocês, que inclusive eu vou deixar todos os sites na descrição,
aqueles sites mostram qual a pool tá rendendo mais, tá, galera? E aí vem a dica 3: faça o cálculo da porcentagem da pool para evitarem pagar as taxas, tá? Então, percebe que todas essas dicas são antes de você formar pool. Vocês entenderam? Então, eu deixei tudo ali para vocês já saberem quanto de cada token vocês têm que entrar na pool, justamente para economizarem recursos. Porque se vocês errarem ali, vocês vão ter que pagar taxa de novo, desfazer pool, ou então fazer swap de novo que também paga taxa. Então, planeje tudo antes, tá bom? Dica 4: definam suas metas. A minha, no exemplo, foi em um mês eu vou prover 15 dias ou mais, né, de liquidez, que dá em torno aí de 2 a 6%. Entendeu? Então essa é a minha meta. Todo investimento, galera, tem que ter um início, uma saída e uma meta. Coloque isso na cabeça de vocês, tá bom? E a dica 5: um formador de mercado provê liquidez na baixa e na alta ele vende. Ou seja, estamos no momento de baixa, é um momento para a gente acumular a criptomoeda, para quando chegar alta, o provedor de liquidez vender os seus tokens. Então essa é a mentalidade que vocês têm que ter, tá, galera? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas para fins educacionais, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês, galera, tá? É... Essa pool de liquidez, a prova do que eu fiz essa pool é essa imagem aqui. E essa imagem é um NFT, tá? Esqueci até de falar. Essa imagem, ela é única, né? Que aí toda pool que você faz gera um NFT que comprova ali as informações da sua pool, tá bom? Bom, galera, o que é interessante falar é que essa pool de liquidez você pode levar para qualquer lugar do mundo. Você liga no computador, conecta a sua carteira na corretora. Eu posso estar na Europa, provendo liquidez, ganhando essas taxas. Eu posso ir para a Austrália, eu posso ir para os Estados Unidos e não preciso dar satisfação para ninguém. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Além de um potencial de rendimento, eu quero mostrar para vocês que isso aqui é a independência financeira de vocês. Esse canal não é anarquista à toa, anarcocapitalista, entendeu? Então, se torne um anarquista e conquiste a liberdade financeira de vocês. Eu vou ajudar a vocês a conseguirem, tá? Bom, gente, se vocês gostaram, curtem, comentem e compartilha, tá bom? Quem quiser tirar dúvidas ali no canal do Telegram, tá na descrição também. Beleza, galera? Quem gostou aí, um abraço.